usando o teu filho por onde quer que ele passe poderosamente. Oh, Deus. Vamos receber o pastor Eliseu com muito carinho. Pastorzão, vem pra cá. Tá fraco, pode fazer mais barulho aí, irmãos? Isso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. Vamos ler o número Salmo 48. E eu quero ler com a igreja apenas o primeiro versículo. Salmo 48, apenas o primeiro texto. E diz assim a palavra do Senhor: Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Vamos ler comigo em uma só voz? Vamos lá? Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Podeis vos assentar, amados. A palavra grande, ela é muito subjetiva. Quando nós falamos sobre grande, ela nos dá diversas ideias de ordem de grandeza. O que é grande? Como eu quantifico essa palavra grande? Se o salmista Davi está dizendo que Deus é grande na Bíblia, então, como é que eu mensuro o tamanho dele? Queridos, quando Deus criou o homem, eu e você, Ele nos criou com 3 lindas capacidades. 3 capacidades lindas e distintas entre si. Deus nos criou com a linda capacidade da sabedoria. Deus nos criou com a linda capacidade do entendimento. E Deus nos criou com a linda e admirável capacidade do raciocínio lógico. E eu quero me ater a essa terceira capacidade que nós temos. Raciocínio lógico. Nós somos dotados de raciocínio lógico. O que é isso? Tudo que vem até nós através de uma informação, comunicação ou de um conhecimento, nós somos questionadores. Nós queremos saber o porquê aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu, em que época aquilo aconteceu e de que forma aconteceu. Raciocínio lógico, você tem que entender as coisas para poder a sua mente entrar na sua zona de conforto. Porque quando você conhece o limite das coisas, a sua mente entra na zona de conforto. Ah, entendi. Grande é isso. Quando a sua mente entra na zona de conforto, você fica mais tranquilo. Raciocínio lógico. A Bíblia está me dizendo que Deus é grande. Ora, se a Bíblia está dizendo que Deus é grande e eu sou dotado de raciocínio lógico, eu quero entender as coisas para que a minha mente entre na zona de conforto, então, qual o tamanho desse Deus que a Bíblia me diz que é grande? A palavra grande é subjetiva. O que é grande? Vamos falar. Eu quero externar para você numa ordem de grandeza. Para uma formiga, uma caixa de sapato é grande. Para o Eliseu, essa igreja é grande.
para o bairro de Nova Iguaçu, o estado do Rio de Janeiro é grande. Para o estado do Rio de Janeiro, o Brasil é grande. Para o Brasil, o mundo é grande. Então, quando a sua mente vai entendendo os limites das coisas, a sua mente começa a entrar na zona de conforto. Eu entendi. Grande é isso. E a Bíblia continua me dizendo: grande é o Senhor, e muito digno de louvor. E eu quero entender dentro do meu raciocínio lógico. Mas como eu quantifico o invisível? Como eu dimensiono Deus através da sua invisibilidade? Será que eu posso chegar e dizer, olha, Deus ele tem tantos 1000 quilômetros de diâmetro? Eu posso fazer isso? Será que eu posso dizer, Deus ele tem tantos milhões de metros? Será que eu posso dizer isso? A Bíblia está dizendo que ele é grande. Eu quero entender. Que tamanho é esse? Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Deus é grande, queridos, e reconhecido pelas suas obras. Deus é grande pelo seu infinito, pelas suas infinitas obras. Deus é grande porque Ele é misericordioso. Será que nós podemos quantificar o tamanho da misericórdia de Deus? Será que eu posso chegar e dizer, olha, a misericórdia de Deus, ela é do tamanho do planeta Terra? Aí você entende que a misericórdia de Deus tem um tamanho. Será que nós podemos fazer isso? Mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela vai de eternidade a eternidade. Sem entender o meu raciocínio lógico, mas eu entendo que se é eterno, ela não tem fim, ela não tem limite. Deus é grande pela sua misericórdia, pelos seus atributos. Deus é grande, queridos, porque Ele é bom. E a bondade do Senhor? Você consegue quantificar a bondade de Deus? Você consegue dimensionar o tamanho da bondade de Deus? Os atributos de Deus são incalculáveis, são imensuráveis. Deus é grande, queridos, porque Ele é amor. E o amor de Deus? Você consegue dimensioná-lo? O amor de Deus é tão grande, tão perfeito, que, queridos, Ele enviou o seu único Filho para morrer na cruz por minha causa e por tua causa. Isso é o tamanho do amor de Deus. Você teria essa condição de fazer isso? De entregar o seu filho à morte na cruz? Você seria capaz de fazer isso? Ele fez por todos nós. Por causa do amor dele, nós estamos sentados aqui nesta noite para adorá-lo. Amor de Deus. Amor de Deus. Em 1985, o meu pai, pastor Nemuel Kessler, pastor da Assembleia de Deus antigo, ele foi pregar no estado de Goiás, numa cidade chamada Iporá. Ele foi pregar num congresso de escola dominical, em 1985. Na época, o pastor presidente era um pastor amigo dele e o convidou. Tinha gente do Brasil inteiro naquele lugar, nessa cidade de Iporá. Era uma igreja muito grande. E quando ele chegou lá, ele foi convidado para pregar no sábado à noite,
no domingo de manhã e no domingo à noite. No sábado à noite, quando ele começou a pregar a palavra do Senhor, a igreja estava lotada de gente, uma igreja muito grande. As igrejas de Goiás, Mato Grosso, são igrejas muito grandes. E aí, enquanto ele estava pregando o poder de Deus, Deus o usou poderosamente naquele congresso de escola dominical. Tinham pastores e líderes de todo o Brasil. E aí, quando terminou o culto, ele estava ainda no púlpito, conversando com alguns pastores. Sobe no púlpito um casal que estava no meio da igreja. Eles subiram no púlpito, aí vieram falar com o meu pai. E disseram, eles se apresentaram: Pastor Nemuel, muito prazer, o meu nome é fulano de tal, eu sou o delegado desta cidade, daqui de Iporá. Está aqui a minha esposa, o nome dela é Irmã Hilda. Pastor, tudo aqui nesta cidade, a autoridade está sob meu comando. Mas tem uma coisa que está acontecendo na nossa vida, pastor, que nós não temos controle algum. Nós temos uma filha que está em casa enferma. Essa filha, ela tem 14 anos de idade. E ela está muito magrinha, pastor. Ela já não levanta mais há quase um mês. Ela não se levanta da cama. Ela está, que é puro osso, pastor. E enquanto o Senhor estava pregando, nós sentimos no coração de vir aqui convidar o Senhor para que pudesse ir hoje na nossa casa para orar pela nossa filha. O Senhor aceita, pastor? Aí o meu pai ficou comovido com aquele convite e de pronto aceitou. E aí chamou mais 2 pastores para que pudesse acompanhá-lo na casa do delegado e da sua esposa, a irmã Hilda. E aí, quando chegaram na casa do delegado, eles entraram na sala, conversaram um pouquinho e se dirigiram ao quarto onde estava a menina. Quando ele chegou no quarto, ele viu aquela cena deprimente daquela menina, bonita, mas muito magrinha, puro osso, e já não andava mais. Ele olhou para aquela menina, ficou olhando, aí pegou a Bíblia e começou a folhear a Bíblia, procurando um texto que pudesse se enquadrar com a cena, com aquele momento que ele estava vivenciando. E aí ele ficou procurando, folheando a Bíblia, e pensativo ao mesmo tempo, e não achava o texto que ele queria ler. E os pastores atrás aguardando ele. Aí ele fechou a Bíblia e disse assim: irmãos, eu não estou achando aqui o que eu quero ler. Vamos orar. As palavras de oração dele, meus irmãos, elas foram simples e curtas. E ele orou com estas palavras: Senhor Jesus, se tudo o que eu preguei nesta noite na tua casa foi mentira, não precisa fazer nada com esta criança, Senhor. Mas, se a tua palavra, que foi pregada nesta noite, na tua casa, foi verdade, restaura o vigor físico desta criança, para a glória do teu nome. Amém. Estas foram as palavras de oração dele. Ficaram conversando por mais alguns minutos ali, na presença daquela menina, e a hora já estava avançada e eles tinham que ir embora. Quando eles se despediram e o meu pai chegou na porta do quarto, ele olhou para a cama, olhou para a menina e disse assim: minha filha, como é o seu nome? Aí ela respondeu: Miriam. Aí ele disse assim: Miriam, eu vou te dizer uma coisa para você nunca mais esquecer.
Jesus te ama, viu? Nunca te esqueças disso. Jesus te ama. E foi embora. No domingo de manhã, ele pregou. A igreja também estava muito cheia. E no domingo à noite também. No domingo à noite, enquanto ele estava pregando a palavra do Senhor, a igreja estava mais cheia que no domingo de manhã e também no sábado à noite. Estava lotada de gente. E nisso que tinha gente em pé, atrás da igreja, no meio da igreja, gente sentada no chão, muita gente. E do lado de fora da igreja tinha um tablado de madeira grande. E enquanto ele estava pregando a palavra de Deus, algumas crianças estavam brincando do lado de fora da igreja. Era uma correria no tablado. E enquanto ele estava pregando a palavra do Senhor, ele percebia que tinha um barulho que se sobressaía na correria das crianças. E aquele barulho fazia pá, 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 pá. Ele pregando a palavra de Deus, as crianças brincando e o barulho pá, 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 pá. Ele prestava atenção naquilo, ele ouvia aquilo, mas ele continuava pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando aqui com vocês e estou ouvindo o barulho do ar-condicionado, mas o ar-condicionado não tira a minha concentração de estar falando com vocês. Era o que acontecia com ele. Quando terminou o culto, Deus salvou pessoas, foi uma bênção o culto. Aí ele estava lá em cima ainda, se despedindo das pessoas, aí o casal sobe mais uma vez no púlpito e vem na direção dele. Pastor, lembra de nós? Sim, claro. Pastor, o senhor, enquanto estava pregando, o senhor ouviu um alvoroço de barulho de crianças do lado de fora da igreja? Sim, eu ouvi, uma correria grande de crianças, ouvi sim. Sim, pastor. Mas no meio dessa correria e brincadeira de crianças, o senhor ouviu um barulho de tamanco diferente? Aí ele disse, sim, eu ouvi. Realmente isso me chamou a atenção. Pois é, pastor. O barulho do tamanco que o senhor ouviu era da nossa filha, que o senhor orou ontem. Aí ele disse, mas como isso aconteceu? O que houve? Aí a irmã Hilda olhou para ele e disse assim, pastor, quando o senhor estava indo embora, o senhor parou na porta e falou uma palavra para ela. O senhor lembra o que disse para ela? Ele, sim, lembro sim. Eu disse para ela que Jesus a amava. Pois é, pastor. A noite inteira, a nossa filha não dormiu. Porque a noite toda, ela ficou dizendo, mamãe, Jesus me ama, mamãe? Mamãe, o pastor disse que Jesus me ama. Então, se ele disse que Jesus me ama, então Jesus me ama, né, mamãe? E ela ficou falando, Jesus me ama a noite toda. Ela não dormiu, ela amanheceu o dia falando, mamãe, Jesus me ama. Mamãe, eu sou uma amada do Senhor. E essas palavras que ela ia falando, ia repetindo, foram restaurando o vigor físico dela, e ela foi curada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nunca te furtes de dizer a alguém o quanto Jesus as ama. Seja no trabalho, em casa, no trem, no Uber, no metrô. Diga para as pessoas o quanto Jesus as ama. Sabe por quê? Porque você pode estar salvando uma vida com uma simples palavra de amor. Diga para quem está do seu lado agora, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Grande é o Senhor, é muito digno de louvor. Qual é o tamanho de Deus, queridos? Como quantificar Deus? Como entender Deus dentro da sua grandiosidade? Deus é grande pelas suas grandes obras.
Deus criou o universo. Irmãos, como o universo é grande. Obra do Senhor. O universo contém centenas de bilhões de conjuntos de estrelas. Centenas de bilhões de galáxias. Galáxias são conjuntos de estrelas. A galáxia onde nós vivemos é a chamada Via Láctea. É onde nós estamos. Para que vocês entendam o tamanho aproximado da Via Láctea, os cientistas descobriram por aproximação que o tamanho da largura da Via Láctea, a largura da Via Láctea é de 15 mil anos-luz. 15 mil anos andando na velocidade da luz. A velocidade da luz, queridos, é de 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade assombrosa, queridos. 15 mil anos andando a 300 mil quilômetros por segundo. Esse é o tamanho aproximado da largura da Via Láctea. Para que vocês entendam o que é a velocidade da luz, preste atenção. Imaginem que eu tivesse aqui na minha mão um interruptor e a lâmpada, aonde eu fosse acender o meu interruptor, imaginem que a lâmpada estivesse na Lua. Eu acendo o interruptor aqui e na mesma hora a lâmpada acende na Lua. Essa é a velocidade da luz. A largura da Via Láctea é de 15 mil anos andando nesta velocidade. Quantos anos você tem? 40? 50? 24 horas por dia? Demorou a chegar até aqui, não foi? 15 mil anos andando a 300 mil quilômetros por segundo. O comprimento da Via Láctea é de 100 mil anos-luz. 100 mil anos andando na velocidade da luz. Você está espantado com o tamanho da Via Láctea, queridos? Está espantado com o tamanho dela? Não fica não, queridos. Sabe por quê? Porque a Via Láctea é apenas uma das centenas de bilhões de galáxias iguais à Via Láctea que existem no universo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. E o universo é apenas uma criação do Senhor. Deus é grande e reconhecido pelas suas grandes obras. As galáxias são conjuntos de estrelas. Conjuntos e conjuntos de estrelas. Quando eu olho para a Bíblia e vejo o salmista Davi, no Salmo 147, dizer que Deus conhece estrela por estrela e uma a uma as chama pelo nome, aí eu posso entender que a quantidade imensurável do Senhor não é nada para as estrelas. Por quê? Porque se Deus conhece uma a uma, as chama pelo nome, eu só posso glorificar a Ele e reconhecer a grandeza dEle na minha e na tua vida. Deus é grande pelas suas grandes obras. Qual o tamanho de Deus? Qual é o limite de Deus? Como entender Deus?
Deus criou o Sol. O Sol é a estrela de quinta grandeza. O Sol, ele é 1.300.000 vezes maior que o planeta Terra. 1.300.000 vezes maior que a Terra. Mas esse mesmo gigante Sol é apenas uma lâmpada no meio do universo. Grande é o Senhor, eu me indigno de louvor. Deus é grande pelas suas grandes obras. A estrela mais próxima do planeta Terra está a 4 anos-luz daqui da Terra. É a mais próxima da Terra. 4 anos andando na velocidade da luz. Prestem atenção no raciocínio comigo, queridos. Se o trono de Deus estivesse na estrela mais próxima, 4 anos-luz, se o trono de Deus estivesse estabelecido ali, a 4 anos-luz da Terra, e se a resposta de Deus andasse na velocidade da luz, nós esperaríamos por uma resposta de Deus por 8 anos-luz. 4 anos-luz para o pedido chegar até o trono de Deus a partir do meu pedido. E, se Deus me respondesse na mesma hora, quando o pedido chegasse até Ele, eu esperaria mais 4 anos-luz por uma resposta de Deus, até a resposta voltar. Ou seja, eu esperaria 8 anos-luz por uma resposta de Deus. Mas, quando eu olho para a Bíblia e vejo o profeta Elias desafiando os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal, e Elias manda eles colocarem água, pedra, as oferendas no altar. Vai clamando aí até o Baal ouvir vocês. E eles ficam de manhã até a tarde clamando a Baal, pedindo Baal uma resposta para que o altar pudesse ser lambido de fogo. E nada acontecia. Eles rasgavam os seus corpos com facas. Eles se rasgavam as vestes, clamando a Baal para que algo pudesse acontecer ali no altar, e nada acontecia. Mas quando chegou a vez do profeta Elias, que levantou a sua voz para o céu e começou a clamar a Deus em oração por uma resposta de Deus, diz a Bíblia, queridos, que antes mesmo que Elias terminasse a sua oração, o altar já estava sendo lambido de fogo e a glória de Deus sendo manifestada. Sabe por quê, queridos? Porque a resposta de Deus na minha e na tua vida, ela não anda conforme a velocidade da luz. Mas a resposta de Deus na minha e na tua vida, ela anda conforme a vontade dEle, no tempo dEle e no querer dEle para mim e para você. Sabe por quê, queridos? Porque grande é o Senhor, eu me indigno de louvor. Deus é grande nas suas grandes obras. Qual o tamanho de Deus? Deus criou o universo, Deus criou o sol, Deus criou as estrelas. Deus criou o planeta Terra. Quando Jó estava sendo provado por Deus, Jó veio reclamando o tempo todo, depois da prova, da lepra, da perda que teve financeira. Jó começou a questionar Deus em tudo, tudo. Quando chegou lá, no capítulo 38 do livro de Jó,
Deus resolve responder a Jó. Jó capítulo 38, versículos de 1 a 6. Coloque, por favor, aqui. Jó capítulo 38, versículos de 1 a 6. Eu quero ler com toda a igreja para que vocês entendam o texto. No capítulo 1, no capítulo 38, Deus responde a Jó e diz assim: então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, vamos lá, quem é este que escurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Irmãos, Deus vai começar a fazer perguntas para Jó que Jó jamais teria a condição de respondê-las. Nunca Jó poderia responder as perguntas que foram feitas por Deus. Vamos lá, versículo 3. Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Cingir os lombos como homem é você amarrar a sua cintura com um pano forte. Nesse pano forte, as pessoas, quando iam para a guerra, quando iam lutar, elas amarravam esse pano e ficavam mais duras, mais firmes, ficavam preparadas para lutar. Então Deus está dizendo, você não é esperto, Jó? Você não é bom? Você não é intelectual, Jó? Você não sabe tudo? Então vamos lá, se prepare, porque eu vou fazer perguntas e você vai ter que me responder. Vamos lá. Onde estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Em outra versão diz, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência, se tem entendimento. Irmão, no versículo 4, Deus já está começando a falar da criação do planeta Terra. Vamos lá, versículo 5. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Quem determinou os limites, o tamanho da terra? Ou quem estendeu sobre ela uma trena, uma fita métrica? É isso que Deus está perguntando para Jó. Vamos lá? Sobre que estão firmadas as suas bases? Jó! Sobre que estão firmadas as bases da terra? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Vamos lá. Sobre que estão fundadas as suas bases? Bases da terra. Bases da terra. Irmãos, quando essa igreja aqui foi construída, foram cavadas sapatas, foram concretadas sapatas, vigas de amarração nas sapatas para amarrar a base do solo. Depois foram levantados pilares nessas sapatas, foram colocadas vigas de amarração entre esses pilares, foi colocada a laje e aí travou a construção. Nunca mais vai cair, porque ela está construída em uma base sólida, em um chão sólido, preparado para este peso todo. Prestem atenção, irmãos, na pergunta que Deus está fazendo para Jó. Jó, sobre que estão firmadas as bases da terra? Bases da terra, bases da terra, bases da... Bases? Bases? Que bases, queridos?
se a terra está flutuando no espaço? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Deus é grande, querido, nas suas grandes e poderosas obras. Qual o tamanho de Deus? Como quantificar Deus? Repita comigo, queridos. Deus é grande nas grandes obras. Deus é grande nas pequenas obras. Deus é perfeito no gigantismo. Deus é perfeito nas coisas menores. Deus criou o tubarão. 70% do cérebro do tubarão é destinado ao olfato. O tubarão não enxerga direito nas águas turvas, muito menos à noite. Mas, se ele sentir cheiro de sangue a algumas centenas de metros dele, ele vai na direção certinha, mesmo sem enxergar, porque ele sabe que lá na frente tem alimento para ele. E foi Deus que criou o tubarão com esta particularidade. Deus é grande nas pequenas obras. Deus criou o morcego. Irmãos, a capacidade auditiva do morcego é algo impressionante. Para que vocês tenham uma ideia, a nossa capacidade de audição, nossa, do ser humano, ela é de 20.000 Hz. É a nossa capacidade de audição. A capacidade auditiva de um cachorro é de 70.000 Hz. Por isso que quando você está na sala e o cachorro, de repente, ele ouve alguma coisa que ele não ouviu, que você não ouviu, mas ele ouviu, é porque a capacidade de audição dele é muito superior à nossa. 70.000 Hz. A capacidade de audição de um morcego é de 120.000 Hz. Irmãos, se um morcego estiver pendurado aqui nessa grade da iluminação, de cabeça para baixo, e lá na fachada da igreja estiver passando um inseto à noite dentro de uma caverna, sabe o que o morcego faz? Ele calcula a distância que o inseto está, ele calcula a velocidade que o inseto está, e no ar, sem enxergar nada, ele dá um bote em direção ao inseto e o traga como alimento para ele. E foi Deus que criou o morcego com esta particularidade. Deus é grande nas pequenas obras. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Deus criou um peixe chamado tralhoto. Esse peixe ele tem 4 olhos em 2 buracos. Esse peixe ele tem uma linha horizontal no meio dos olhos, em que da linha para cima são 2 olhos e da linha para baixo mais 2 olhos. Quando esse peixe quer se alimentar, ele vai para a superfície da água e os 2 olhos que estão para cima, ele fica procurando os insetos que estão voando baixo da água, pertinho da água, para ele ir dar o bote no inseto e se alimentar dele. E, se o alimento não vier por cima, ao mesmo tempo, os 2 olhos que estão para baixo, ele fica olhando, procurando as presas para que ele possa, se não tiver alimento por cima, ele vai embaixo.
Mas também os olhos de baixo ficam procurando os predadores maiores do que ele, que possam vir para querer comê-lo. Olha que coisa interessante, queridos, que Deus criou pela sua grandeza. Eu estava no estado do Texas, no ano de 2016. Eu estava indo para o norte com um amigo meu, para o norte do Texas. Eu estava na cidade de Dallas. De repente, irmãos, era tarde. Eram umas 3, 4 horas da tarde. De repente, irmãos, no sentido do sul, sentido contrário aonde eu estava, o céu começou a ficar negro. Parecia que ia ficar noite. De milhões e milhões e milhões de andorinhas que estavam saindo do norte para o sul. Estava saindo do sul do Canadá para o norte do México. Estavam cruzando os Estados Unidos inteiro de ponta a ponta, de norte a sul, fugindo do inverno. Irmãos, o céu ficou negro. Parecia noite. Irmãos, quando o inverno vai chegar, elas sabem e elas fogem em bando à busca da temperatura ambiente para elas. Quando o inverno vai embora, elas sabem, elas estão um país de distância, mas quando o inverno vai embora, elas sabem, no país de origem delas. E elas voam de volta em bando para o mesmo lugar de onde saíram, para as mesmas árvores, para os mesmos galhos, sem bússola nenhuma que as possam guiar, para que elas possam voltar para o mesmo lugar. E foi Deus que criou as andorinhas com esta particularidade. Deus é grande nas pequenas obras. Qual é o tamanho de Deus? Repita comigo, queridos. Deus é grande nas grandes obras. Deus é grande nas pequenas obras. Deus é grande nas miniaturas. Deus criou o homem. Deus criou a mim e a você. Deus é grande nas miniaturas. Faça assim, Deus é grande nas miniaturas. Agora é comigo e com você. Agora chegou no nosso ponto. Irmãos, existem mais ou menos na face da Terra 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas espalhadas pela Terra. E não existem 2 códigos de DNA iguais. O código de DNA, o DNA, é aquele que define a sua estrutura óssea, é aquele que define a sua estrutura corpórea. Tudo sobre você, o teu DNA te identifica. 8 bilhões de pessoas na face da Terra. E não existem 2 códigos de DNA iguais. 8 bilhões de pessoas na face da Terra. E não existem 2 impressões digitais iguais. Não existem. 8 bilhões de pessoas na face da Terra. E não existem 2 íris dos olhos iguais. Não existem. 8 bilhões de pessoas na face da Terra. E não existem
dois timbres vocais iguais. Não existem. Se vocês apagarem a luz do templo, o pastor Mauro vier subir à igreja e falar aqui, sem vocês enxergarem nada, vocês o reconhecerão pela voz. Porque a voz dele é única. A minha voz é única. A sua voz é única. Pode haver imitação, mas imitação é liquidação. Não é unidade. Ela é sua. Você entendeu por que eu estou falando isso, queridos? 8 bilhões na face da terra. E Deus te fez única e exclusivamente para a glória e louvor dele. Não existem dois projetos iguais a você. Não foram feitos duas formas iguais. Você é único para Deus. Irmãos, 8 bilhões de pessoas na face da terra. E se fosse possível, essas 8 bilhões orarem a Deus ao mesmo tempo, em uma só voz. Aleluia. Deus saberá ouvir a tua oração, saberá o que você está pedindo, saberá distinguir quem é quem, e Deus poderá ouvir a cada um nas suas diversas particularidades, e se Ele quiser e desejar, Ele pode responder a cada um de nós ao mesmo tempo, nas individualidades dos nossos pedidos. Sabe por quê, queridos? Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Deus é grande nas miniaturas. Eu quero ser essa miniatura de Deus. Qual o tamanho de Deus? Deus nunca vai confundir uma voz de oração. Você está clamando a Deus, queridos? Está demorando? Insista! Porque Ele conhece você. Ele conhece a tua voz, porque foi Ele que te deu essa voz. E se foi Ele que te deu, insista, porque Ele vai te atender. Ele te conhece por dentro e por fora. Irmãos, em um corpo adulto, em um corpo adulto, existem mais ou menos 100 trilhões de células vivas. Em uma pessoa, existem mais ou menos 100 trilhões de células vivas. Células vivas, as células morrem e elas vão sendo renovadas, e assim o nosso corpo ele vai sobrevivendo. 100 trilhões de células vivas. E, queridos, Deus conhece célula por célula da tua vida. Você sabe o quanto isso é verdade? Sabe quando você está com uma dor em algum lugar do seu corpo? No braço, na mão, na perna, qualquer lugar do seu corpo. Você está com uma dor. Aí você chega e pede ao pastor Ricardo para orar por você, por essa enfermidade que você está tendo alojada. O pastor Ricardo, ele coloca as suas mãos ungidas e abençoadas sobre o local. Começa a orar e repreender aquele mal. E aquele mal é estancado. E você é curado. Você sabe o que Deus fez? Deus entrou e agiu naquelas células específicas do teu corpo, as que estavam danificadas, inflamadas, porque Deus conhece as células por células do teu corpo, e Ele pode vir e corrigir, porque Ele é grande nas miniaturas. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor. Qual o tamanho de Deus?
Na fecundação do óvulo com o espermatozoide, 300 milhões, preste atenção, queridos, 300 milhões de espermatozoides brigam entre si, se engalfinham, se matam, para que desses 300 milhões, apenas um deles fecunde com o óvulo. Existe um genocídio na anatomia humana. Existe uma briga ferrenha de assassinato para que desses 300 milhões, nessa disputa, apenas um fecunde com o óvulo. O resultado dessa briga, queridos, o resultado desse genocídio, desse assassinato, desse suicídio, o resultado disso tudo, nasceu eu, nasceu você, queridos, nasceu você, meu irmão, nasceu você, minha irmã. Sabe o que aconteceu no campo da genética humana, queridos? Você disputou com 299 milhões, 999 espermatozoides, para que hoje você pudesse estar sentado aqui, dando glórias e bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Grande é o Senhor, é muito digno de louvor. Deus é grande, queridos. Agora, olha que bonito que Deus fez. Não resultou da fecundação do óvulo com o espermatozoide? Não fecundou um óvulo? Então, ali era aquele líquido ínfimo, né? Aquela coisa que o salmista Davi fala no Salmo 139. Tu me conhecestes ainda informe, quando eu não tinha forma. Tu já sabia quem eu era? Eu não tinha forma nenhuma. Eu era vazio. Mas tu já me conhecia lá. Mas não é só isso não, queridos. Olha como Deus fez essa progressão dessa partícula ir crescendo, crescendo, crescendo. Como é que Deus colocou os nossos ossos naquela partícula, ossos rígidos? Como é que Deus fez isso? Como é que Deus foi me dando sentimento, alma, espírito, numa partículazinha que não existia? Grande é o Senhor. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Irmãos, se as pessoas soubessem dessa disputa que houve no campo da genética humana, e é por causa dessa briga intensa que ela foi vencedora, as pessoas nunca se suicidariam, as pessoas nunca tirariam as suas vidas, porque saberiam que teria uma importância vital para Deus. Eu sou importante para Deus. Você é importante para Deus. Nunca transgrida o teu corpo, porque você é o templo do Espírito Santo e é por isso que você está aqui. Grande é o Senhor nas miniaturas. No meu cérebro, no teu cérebro, existem os chamados neurônios. Os neurônios são aqueles nervos que levam os impulsos para o nosso cérebro. Eles são os grandes responsáveis pelos impulsos do nosso cérebro. Em um cérebro adulto existem mais ou menos 100 bilhões de neurônios em uma pessoa. 100 bilhões, é um emaranhado de nervos, querido.
100 bilhões de neurônios. Para que você entenda a função do neurônio na sua vida, o que ele faz na sua vida? Vou te dar um exemplo. Imagine que você está com o seu braço estendido, sua mão estendida. Aí vem um marimbondo com um ferrão desse tamanho, pousa sobre a sua mão e lhe dá uma ferroada. Prestem atenção no que vai acontecer. Preste atenção. O marimbondo picou. O órgão sensor da dor vai mandar uma mensagem para o teu cérebro e vai dizer: cérebro, está doendo. Aí o teu cérebro vai mandar uma mensagem para o olho e diz: olho, olha lá e vê o que está acontecendo. O olho olha, registra a cena e retorna a mensagem para o cérebro e diz: cérebro, é um marimbondo. Aí o cérebro manda uma mensagem para a mão direita e diz assim: mão direita, vai lá e dá um tapa nele. E aí manda ao mesmo tempo uma mensagem para o olho e diz: olho, fica olhando para a mão direita não errar. Só que é tudo rápido, queridos. O marimbondo picou, levou um tapa. Não é assim que acontece? Não é assim? Mas tudo isso aconteceu em forma de fração de segundos. O que é isso? São as ações dos neurônios na tua vida. 100 bilhões de neurônios no teu cérebro. Se um desses 100 bilhões de neurônios entrar em disfunção no teu cérebro, Deus saberá corrigir. Deus saberá qual é e poderá corrigir. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é grande nas miniaturas. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Qual o tamanho de Deus? Como explicar Deus? Quando Jesus estava no ensinamento, dando um ensinamento para os seus discípulos, Mateus capítulo 10, Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 30. Lá no versículo 30 ele diz assim: meus queridos, todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão todos contados. 8 bilhões de pessoas na face da terra e Deus conhece fio por fio de cabelo de cada um de nós. Grande é o Senhor nas miniaturas. E eu quero encerrar aqui. Existe dentro de você, de mim e de você, uma partícula de átomo, em que esta partícula de átomo, ela é 1 milhão de vezes menor que a espessura do teu fio de cabelo. Existe uma partícula de átomo que está dentro de você, em que ela é 1 milhão de vezes menor que a espessura do teu fio de cabelo. Irmãos, só um microscópio eletronicamente potente consegue enxergar o vestígio desta partícula de átomo. Só o vestígio. Você está espantado com o tamanho dessa partícula de átomo, queridos? Você está espantado? Não fica não, queridos. Sabe por quê? Porque dentro desta partícula de átomo ainda existem os prótons, os elétrons e os nêutrons. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Qual é o tamanho de Deus? Qual é o tamanho de Deus?
Livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, o céu é o meu trono, e a terra é apenas o escabelo, é o estrado, é o apoio dos meus pés. Irmãos, prestem atenção. Se o céu, nesse gigantismo de eternidade, é apenas o trono de Deus, e se Ele está assentado sobre o seu trono, imagine o dia, queridos, que Deus resolver se levantar do trono para agir em seu favor. Grande é o Senhor, é muito digno de louvor. Qual o tamanho de Deus? Qual o tamanho de Deus? Deus, Ele pode ser tão grande, queridos, quanto esse universo inteiro. Mas eu tenho a plena certeza e convicção de que esse mesmo gigante Deus, Ele pode perfeitamente caber dentro do meu e do teu coração. Do macro ao micro, grande é o Senhor. Deus te abençoe e te guarde em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.